Bom dia. E aí, tudo bem com vocês? Feliz dia das Mães aí, atrasado. Ontem foi um dia muito especial aí. Tudo bem? Gente, eu tava falando nos stories hoje que eu acho que foi um dos nossos recordes de blocos nesses últimos dias, devido àquele rapaz que fez um jejum de 21 dias e ele compartilhou a sua história. Muita gente gostou, teve assim recorde de visualizações, acho que deu mais de 1 milhão de visualizações, se não me engano. Muita gente encaminhou, muita gente achou muito interessante, mas a gente também teve uma grande rejeição, digamos assim, que muitas pessoas não compreendem a questão do jejum. E é um das nossas maiores queixas de consultório que as pessoas relatam, que quando eu sugiro assim, vamos tentar fazer um jejum de 36 horas, que a gente vê inúmeros resultados, eu vou mostrar para vocês como o jejum ele pode ser um divisor de águas na sua vida. Então, quando as pessoas, a gente sugere esse jejum, ou a pessoa se propõe a fazer, ela fala, olha, eu amo jejum, eu faço, mas eu preciso fazer escondido, porque eu tenho que ficar me explicando, preciso ficar falando, tenho que ficar me justificando, e isso às vezes é cansativo, e realmente, porque as pessoas não compreendem, né, que a gente passa uma vida inteira comendo errado, que a gente tem muita coisa, muitas toxinas alojadas, armazenadas lá no nosso colo. Hoje eu quero mostrar um pouquinho de algumas imagens internas, porque infelizmente nossa parte de intestino, estômago, intestino grosso, a gente não consegue ver, né? Se você tem uma ferida na pele, se você tem queda de cabelo, se você tem psoríase, qualquer problema externo, você consegue visualizar e aquilo de repente te motiva a se cuidar mais, a prestar atenção e mudar hábitos, né? Mas lá dentro a gente não consegue ter essa visualização. Então, vou mostrar aqui pra vocês uma imagem, olhem só. Olhem, essa aqui uma parte, na verdade isso aqui é um desenho, tá? Não é uma foto. É uma imagem de um intestino. E olhem como a passagem, no caso, fica obstruída. Essa parte escura são toxinas, inflamação, pólipos, várias maneiras que existem, que seu intestino fica muito inflamado e vai acumulando toxinas, tecidos, pólipos, câncer, enfim, N coisas que podem acontecer aqui dentro e você às vezes nunca vai perceber, ou às vezes quando você perceber, quando você tiver um diagnóstico, você já vai estar numa fase, vai estar mais avançado, né? Então os sintomas eles começam aos poucos, constipação, diarreia, aquela questão de ficar com o intestino, o abdômen distendido. Semana passada eu atendi uma paciente que perdeu muito peso. Ela tá maravilhosa, tá super jovem, melhorou em todos os aspectos. Daí ela me mostrou o abdômen dela e falou, olha, eu queria dar uma definida melhor no meu abdômen, na minha barriga, porque eu acho que a composição não tá legal. Aí quando a gente examina, a gente percebe que aquilo não é gordura, não é o excesso de gordura de tecido adiposo, e sim um intestino, um abdômen distendido. Eu falei, olha, observa o que você come, porque provavelmente na sua alimentação existe algo que esteja te causando, despertando esses efeitos, né? Por que isso acontece? Às vezes a gente come coisas e grande parte das coisas que a gente come que não é saudável, esses detritos, eles não são bem digeríveis. Desculpa, gente. Eles não são bem digeríveis. E essa digestão complexa, que fica dificultosa, ela não digere completamente, ela não elimina. Então o problema sempre, a nossa saúde, o segredo da longevidade, de você estar bem, é você ingerir e eliminar com eficiência. Ingerir, digerir e eliminar. O problema é que a grande maioria das pessoas não elimina bem. É aquele metabolismo mais lento, aquela pessoa que passa, às vezes, vários dias sem ir no banheiro, que fica inchada, que faz qualquer coisa diferente já fica inchada. Então é um metabolismo lento em todos os aspectos.
E o ponto central, gente, é o intestino. Então, por que a gente fala do jejum em relação a isso? Por que o jejum ele é tão benéfico? O jejum, ele, quando você não está comendo, quando vou mostrar aqui outra imagem aqui. Ó, isso aqui é uma outra imagem de um trato, de uma parte intestinal que está completamente inflamada. Nesse caso, ó, essa pessoa ela não tem pólipos, não tem nenhum volume, mas tá, vocês veem essa parte amarelada, é inflamação. Então, o que acontece quando você não come? Quando você passa lá 24, 36, 72 horas em jejum, o teu intestino ele vai trabalhar de uma outra maneira. Em vez de ele gastar energia lá tentando digerir, tentando eliminar, tentando processar aquele monte de comida que a gente coloca para dentro, ele está em descanso. Então ele dá uma pausa nessa questão de digestão, desse processo de absorção, e ele foca na questão da eliminação, desintoxicação, renovação. Então, aqueles movimentos intestinais involuntários que a gente tem, durante o período de jejum, sabe quando você está em jejum de 24, você sente aquele barulhinho ali, teu intestino se movendo? É um processo de limpeza, é um processo de eliminação. Então, é por isso que o jejum é muito importante, não é só para perder de peso, porque assim, ó, numa questão de uma doença do intestino, o nosso intestino ele é gigante, né, gigantesco, juntando o intestino delgado com o intestino grosso, pega quase 1/3 do nosso corpo. Então você imagina que você está o tempo todo sobrecarregando, colocando toxinas para dentro o tempo todo e ele vai ficando cansado. Então fala, por que é tão comum chegar nos 40 anos e ter câncer do colo retal ou ter pólipos? Porque é algo acumulativo, né? Se acumulou ao longo da vida comendo tudo errado, não pratica exercício, não se cuida, não toma água, come muito glúten, come muita coisa que vai gerando esse processo inflamatório. Então, quando falar fiz jejum e tive uma gastrite, gente, isso não existe, tá? Às vezes a gastrite estava lá 10 anos atrás, você nunca percebeu, né? Porque uma das outras, o fator mais importante durante o jejum, começando pelo estômago, quando você está em jejum, o teu estômago não libera ácido gástrico. Então não tem acidez elevada, porque não está digerindo nada. Então ele não trabalha, né? Assim que você coloca alguma coisa na boca, principalmente proteínas, o teu estômago vai gerar esse processo de produção de ácido. Quando você está em jejum, ele para, porque ele não tem o que digerir, né? Então todo esse processo digestivo ele dá uma pausa e entra nessa forma de eliminação, de equilíbrio, e mais ou menos nosso intestino se move ali nesse processo de eliminação de 2 a 4 vezes ao dia. Então quando você está em jejum, um jejum absoluto de água, né, só de água, café e chá, sei lá, durante 3 dias, toda essa movimentação que acontece no seu intestino é em prol de uma limpeza, é em prol de uma detoxificação, em prol de uma eliminação. Uma paciente antes de ontem, eu até compartilhei um áudio dela, que ela falando que teve um problema de apêndice, que estava muito inflamada, e aí começou a fazer jejum. Ela falou, olha, comecei a fazer jejum de 72 horas, de 48 horas, de não sei quantas horas. Justamente, ela disse que todos os níveis inflamatórios dela foram reduzidos em um período de menos de um mês. Porque ela colocou intensidade aí nos períodos de pausa. Então, quando vocês pensarem, quando alguém vier questionar vocês, ai, que fica sem comer, ai, que não sei o que, pensem nisso, né? Pensem que vocês estão fazendo algo de bom. Quando a gente fala assim, ai, se ame, se cuide, né? Eu digo, o jejum é uma forma maravilhosa de você demonstrar amor próprio, de você realmente se cuidar, porque você sabe que essa prática, ela realmente é eficiente no que você precisa. Todo mundo, gente, todo mundo tem toxinas no organismo, todo mundo tem algum acúmulo, todo mundo praticamente tem alguma célula ou outra cancerígena que não se desenvolveu ou que às vezes se desenvolveu.
todo mundo tem alguma questão, né, devido ao nosso estilo de vida. Então, assim, ninguém está livre de nada 100% saudável, isso não existe nos dias de hoje. Mas existem formas de você minimizar, reduzir danos, né? E vocês, eu falo de sempre, vocês vão muito no foco, quero emagrecer, quero emagrecer, quero emagrecer. E não pensa, porque eu falo sempre, emagrecer por si só, se a gente pensa só na questão estética, né? Eu quero ficar magra, pronto, tá. Daí você chega, fica magra e daí você pensa, tá bom, e aí? Aí você precisa manter, né? Que muita gente tem a ilusão, quero perder 20 quilos, vou chegar lá e vai dar tudo certo. Não, tudo que você precisa, tudo que você fez para chegar até lá, você vai precisar manter de alguma forma. Aí você chega lá nos 20 quilos a menos, se você voltar aos hábitos antigos, você vai voltar ao peso anterior. Aí quando você pensa assim, gente, eu vou ter que ter uma disciplina, manter coisas para sempre. Então, assim, estética somente não te dá digamos, uma justificativa suficiente para te fazer manter. Porque a estética é legal tal, mas né, o pessoal acha que aquela animação toda nem sempre né? Você chega, ok, tô vestindo um vestido lindo, me sinto bem, mas a gente tem que procurar maneiras muito mais profundas, né, em relação a se manter bem, porque somente a estética não é suficiente, né? Hoje a gente vê muita gente falando de remédio, enfim, tá, daí a pessoa chega lá, emagrece, eu quero ver como que vão ser os próximos anos, né? Cheguei lá, perdi 20 quilos usando a caneta, beleza. Aí vamos pensar nos efeitos colaterais que isso causou, né? Você diminuiu a sua eficiência do seu metabolismo, o seu processo digestivo fica mais... Porque um dos efeitos principais, né? Que às vezes o teu médico que te prescreve, ele não te conta, um dos efeitos principais é retardar esse processo digestivo que a gente estava explicando. Então fica um ritmo mais lento. Aí quando você para de comer, para de tomar a medicação, o teu metabolismo vai continuar naquele modo. Mas a tua fome, todos os outros efeitos, eles vão passar juntamente com quando você interrompe o remédio. Aí você volta a comer mais ou menos normal, mas o teu metabolismo está lento e o teu trato, tua forma de absorver e digerir está muito lenta. Então, obviamente que você vai ser quase impossível, muito difícil você conseguir manter, né? Por N questões, até fisiologia, gente. Se você tem o que a gente fala de metabolismo? Tem uma pessoa lá que vai lá, come 2.000 calorias, o organismo dela é super ativo, vai gastar, não vai acumular, é um organismo que detoxifica muito bem. Às vezes aquela pessoa, ou uma outra pessoa que come as 2.000 calorias exatamente iguais, o metabolismo, o tempo de absorção e digestão é muito mais lento. Então, assim, se ela for colocar no intervalo novamente 2.000 calorias, ela vai acumular com muito mais facilidade comparando com a pessoa que tem um metabolismo mais rápido, né? É questão de tempo e eficiência mesmo. Então você imagina, você vai lá e toma algo que vai reduzir esse processo, né? Que é um dos processos mais importantes do nosso sistema, porque sem nutrientes, sem energia, sem nutrição, não há vida, né? Não existe. Então, assim, digamos que para o nosso organismo, um trato digestivo eficiente, né? A questão de você obter o nutriente é a nossa função orgânica, digamos, principal, né? Que sem nutriente, tanto o ar quanto o alimento, né? Então, sem oxigênio, sem nutrientes, a gente não é nada. Então, por isso é muito importante a gente pensar dessa forma. Então, o nosso sistema digestivo precisa de descanso. Então, o jejum, digamos que deveria ser, assim, um ponto básico aí da saúde, né? As pessoas, os profissionais se inteirarem mais sobre esse assunto, porque deveria fazer parte de qualquer abordagem. A pessoa come, mas ela precisa ter um tempo para metabolizar, para digerir, para absorver, para eliminar, né? Agora você come, o organismo não tem nem tempo hábil de fazer esse processo. Queria mostrar um videozinho para vocês aqui, vamos ver se é possível. Isso aqui é uma imagem e ele mostra aqui o nosso trato intestinal, gástrico,
e ó, o cólon, essa parte aqui final, né, onde quando a gente está eliminando ali as fezes, e ó, isso aqui é algumas patologias que vão dificultando esse modo de eliminação. Então, pólipos, câncer, doenças inflamatórias. Ó, a Andrea diz que tem síndrome do intestino irritável. É bom fazer jejum? É excelente. Consigo jejum fazer 24, mas a maioria dos dias é 18. Consigo emagrecer? Me responde. Há quanto tempo você faz, Carla? É possível sim, dependendo de como você se alimenta, de a quantidade que você come. Eu já vi resultados incríveis com pessoas que fazem jejum até 24 horas. Tá difícil hoje o Então, eu já vi resultados incríveis. Você perguntou do emagrecimento, né? Voltando na questão da saúde em geral, né, de um equilíbrio, quanto mais horas de jejum, mais efeitos e mais benefícios a gente vai ter. E também, jejum, por exemplo, de 36 horas. Vamos dizer assim, essa paciente que eu falei pra vocês que emagreceu muito, eu achei muito, muito fofa, assim. Eu falei, nossa, você realmente é muito disciplinada. Ela diz que todas as segundas, gente, ela não come. Ela faz 36 horas toda semana. Ela para de comer no domingo e só vai voltar a comer terça-feira. Ela já tá fazendo isso há mais ou menos 6, 7 meses. Ok? Então, assim, no saldo da semana, fazendo dessa forma, você fica um dia lá sem comer. Em alguns dias você faz 24, você vai contabilizar as calorias, comparando com a semana que você come lá, você faz jejum somente de 16 horas, e você tem 8 horas todo dia para comer. Não precisa nem ser muito rápido no raciocínio lógico, né? Se você reduz o tempo de alimentação, você fica um dia na semana sem comer, obviamente a tua diminuição de calorias vai ser muito mais intensa. Então, o seu déficit calórico é certo, é certeza. Você vai fazer um jejum de 36 horas, você tem certeza que naquele dia você não ingeriu nada, então vai ter um déficit calórico. Então, assim, esses jejuns também um pouco mais intensos, eles com toda certeza dão mais resultados também no emagrecimento. Você não come nada, né? Você passa um dia, 2 dias sem comer nada. Então, no saldo daquela semana, é quase impossível você não perder peso. Já me relataram aqui, ó, fiz jejum de 48 horas, não perdi nada. Quais são as razões para isso acontecer? Primeiramente, uma pessoa está extremamente inflamada, pensando naquele ritmo metabólico ali. Aquela pessoa, ela tá com ritmo menos 5, muito, muito diminuído, muito inflamada. O organismo dela não tá digerindo, desintoxicando bem. Imagine essa pessoa comendo normal lá, 2.000 calorias por dia. Obviamente, ela vai engordar muito comendo 2.000 calorias, que é a recomendação digamos, o oficial aí da nutrição. Então, essa pessoa, mesmo sem 2 dias sem comer nada, ela não perdeu nada, realmente, muita inflamação, um metabolismo extremamente lento, um organismo dificultoso, preguiçoso, difícil de metabolizar. Então, assim, né, já está num caso muito avançado. E o que fazer nesses casos? O que eu vejo e o que eu tenho aprendido como aumentar esse metabolismo, né? Quando a gente vai fazer a consulta e conversa com a pessoa, a gente sempre vai medir alguns níveis de minerais, de vitaminas, de metabólicos. Quando eu vejo essas pessoas, a pessoa tá com nível de inflamação muito alto, tá? Vai lá, o PCR dela tá acima já vi casos de acima de 20, que é um exame que é para dar menos de 1, ela tá em 20. Então, é aquele ritmo lento. Daí eu vou lá, vitamina C, baixíssima, reserva baixíssima de vitamina C. Vitamina D, baixíssima. Vitamina E e vitamina A, que são antioxidantes também, responsáveis por esse ajuste de processos antioxidativos, baixo. Então, a pessoa, ela tá totalmente desnutrida, com todos os fatores baixos digamos, de ferramentas para o corpo metabolizar bem. Então, o que faz esse metabolismo ficar em equilíbrio são os nutrientes. Não é comer, gente, porque se fosse assim, vamos lá pro fast food. Hoje em dia, as pessoas comem o tempo todo, né? Você fala, precisa comer. Quando alguém te falar, você tem que comer, tá? Comer o quê?
Você acha que lá comer um fast food vai resolver? Ou comer um pão com doce de leite vai resolver? Não, não mesmo. Então, assim, o corpo precisa de nutrientes, nutrição, que não é pão, tá? Então, assim, vitamina A, vitamina E, vitamina K, vitamina B, vitamina... Existem muitas, né? Então, a gente vai, às vezes, pega paciente que precisa suplementar muita coisa, às vezes em doses muito mais altas, em alguns casos, para a pessoa gerar um equilíbrio, porque ela passou 20, 30, 40 anos só comendo besteira. Ela não ingeriu nenhum nutriente. Ela tinha gastrite, que ela acha que foi jejum, mas é uma gastrite dos hábitos que ela teve a vida inteira. Então, assim, chegou lá nos 40, a pessoa já tá com metabolismo de 80, devido aos hábitos ruins, né? Então, assim, o organismo precisa de nutrição. O jejum, ok, é jejum intermitente, né? Não é um jejum permanente que você passa lá, você fica um ano sem comer. Dependendo de alguns casos, né? A gente já viu casos documentados de pessoas muito obesas. Mas assim, mesmo que a pessoa seja muito obesa, ela vai lá, faz um jejum, por exemplo, de 10 dias, um exemplo. Ah, ela perdeu lá 15 quilos em 10 dias. A pessoa tinha mais de 150, perdeu 15. Aí ela vai lá, volta a se alimentar, quebra o jejum. Em alguns momentos do jejum prolongado tem nutrientes que a gente pode ingerir durante o jejum. Então, digamos que no jejum absoluto você não está ingerindo calorias, mas você está ingerindo algumas vitaminas. Então, você está se nutrindo de alguma forma sem quebrar o jejum. Então, você está tendo esse acesso a nutrientes sem calorias, né? Que o suplemento digamos que é um nutriente ali... com uma quantidade concentrada, sem a questão, digamos assim, você tá com deficiência de zinco, tá? Um exemplo. Meu nível de zinco tá muito baixo, tô muito inflamada, tenho alguns sintomas aí com relação ao zinco baixo. Para eu repor na alimentação, digamos que eu teria que comer 20 ovos por dia para suprir aquela deficiência diária. Ninguém consegue comer 20 ovos por dia, né? Não consigo comer 20 ovos, dificilmente. Salvo algumas exceções. Mas aí tá. Eu vou lá e vou ingerir aquela quantidade de micronutriente concentrado. Vou ingerir lá 40 miligramas de zinco todos os dias. Se eu precisar ingerir isso no alimento, a gente teria que comer, sei lá, 5.000 calorias. Então, digamos que é um processo que não fecha a conta. Mas por que os suplementos? Porque hoje a gente a gente tem um quadro de pessoas obesas, inflamadas e desnutridas. Antigamente não existia, não precisava. Antigamente o seu avô, com certeza, ele não comia pão com doce de leite no café da manhã. Ele não ligava pro iFood 2 horas da manhã para comer um sanduíche, né? Seu avô com certeza não tinha esses hábitos. E a gente, né, essa geração, a gente tem esses hábitos. Então, assim, esses hábitos ruins te danificam o teu organismo e ainda te deixam desnutridos, tá? Então, por isso que é bem importante. Deixa eu ver aqui alguns comentários. Não consigo mais fazer de 16. Você já tentou, Gisele? Às vezes a perda de peso vai aparecer uns dias depois. Verdade. É verdade mesmo. Eu já vi casos assim, a pessoa faz um jejum de 72 horas. O resultado, assim, o saldo mesmo que ela vai perceber na balança, depois do corpo utilizar fazer todo aquele processo, pode demorar até uma semana, mais de 5 dias, mais de 7 dias após a quebra do jejum. Porque assim, às vezes você vai em jejum de 3 dias, aí você... O primeiro dia ali, no quarto dia, o primeiro dia após a quebra do jejum, você ainda não vai conseguir ingerir a quantidade exatamente do mesmo, né, a mesma quantidade que você estava ingerindo antes, porque o jejum tem esse efeito também, né? Um outro benefício do jejum é redução do apetite, redução da capacidade de comer. Tem o estômago, né, como ele ficou lá 3 dias paradinho, tem até um meme, né, que o pessoal fala que o jejum cola o estômago, né? Não cola, né? Mas reduz ali as contrações, né? Porque ele ficou lá 3 dias parado, ele vai reduzir. O estômago, ele tem uma parte de musculatura também. É um músculo. Então, você não tá
enchendo, não tá sobrecarregando, ele vai reduzindo. Então, o jejum de mais de 24 horas também tem esse efeito redutor do apetite. E às vezes esse processo realmente de ver lá na balança pode demorar uns dias a mais. Valeu, Rê, por lembrar isso, que com certeza. Se tiver perto de menstruar, pode reter líquido. Isso, depois do período, peso abaixo, aconteceu comigo. É isso mesmo, porque a gente estava falando lá do metabolismo. Na mulher, vocês percebem, às vezes vocês estão do mesmo jeito, comendo tudo certinho. Isso acontece com a maioria das mulheres. Chega naquele período pré-menstrual, vocês não percebem que o rosto fica mais inchado, que a roupa, você se percebe com mais retenção de líquido? Porque é um processo hormonal aí do organismo da mulher. Então não é que você engordou, né? Mas tá, o metabolismo ali fica mais lentificado, você fica com mais retenção, né? Fica um processo mais lento mesmo. Então isso acontece. E para as mulheres, essa flutuação de peso, de inflamação, de retenção é muito constante, gente. A gente tem uma flutuação hormonal que para o homem isso já não acontece, né? O homem ele é mais estável, então não tem esses períodos de up nem de down, então fica algo que mantém-se mais. Por isso que o homem elimina mais fácil, a grande maioria, né? Ele se mantém com mais facilidade, às vezes fazem jejuns. Eu já vi paciente assim, faço jejum de 24 horas, 2 vezes na semana, nos outros dias ele come normal, ele tem um resultado muito expressivo. Quando eu atendo casais, eu vejo que os homens, geralmente, quando fazem certinho, eles têm resultados muito mais rápidos, é perceptível na aparência. Então, é porque é um metabolismo, como a gente estava explicando, é um metabolismo diferente, né? A mulher e o homem, nós temos realmente metabolismos diferenciados, tá? Jejum prolongado de até 3 dias. Recomenda a cada quanto tempo? Depende muito do caso, do que a pessoa busca, de como tá a parte de nutrição, de nutrientes, depende muito. Deixa eu ver o que o Rafik falou. Não tô conseguindo acompanhar os comentários. Mas o que eu acompanho um médico, que às vezes eu posto algumas coisas dele, ele mora nos Estados Unidos, se não me engano a descendência dele é árabe, não sei dizer. Ele é cardiologista e ele é uma das pessoas que eu sigo que falam muito bem, que fala, olha, ele diz que recomenda para os pacientes dele, que ele é cirurgião, né? Além de tudo, ele faz a parte clínica e ele vai lá e opera pacientes com cardiopatas, com stent, que tem problemas coronários, né? Entupimento arterial, enfim. E ele falou que ele começou a estudar como ajudar os pacientes a não terem infartos tão recorrentes ou problemas, ou até fazerem cirurgias constantemente. Porque assim, ele falou, fazer uma cirurgia, daqui a um ano o paciente voltava, precisava colocar mais um stent, ele falou, eu preciso ajudar de uma forma. Aí ele começou a estudar sobre o jejum. Aí quando ele falou que quando às vezes ele via algum paciente muito inflamado, com um quadro mais de risco, ele falava, olha, fica 7 dias sem comer nada. Então já vou te recomendar, passa 7 dias sem comer. Eu acho muito legal. Depois eu vou colocar o Instagram dele de novo, que eu sempre posto o nome dele é meio diferente. Mas eu acho, e ele explica assim com uma ênfase, você vê que é uma pessoa que entende tanto da parte clínica quanto a parte interna, ele é cirurgião, né? Ele abre as pessoas, ele vê o excesso de gordura, ele vê a inflamação lá em loco, né? Ele tem uma noção muito mais ampla do paciente, né? Em comparação com a parte clínica. Por isso que eu digo, se a gente se enxergasse por dentro, se a gente visse, olha o quanto a minha alimentação me causa danos internamente, a gente teria mais consciência, teria mais cuidado, né? Principalmente quando a gente fala em acúmulo de gordura, acúmulo de toxinas. Então, gente, a questão estética, coloquem na cabeça de vocês, estou obesa. A questão estética de você se olhar no espelho digamos, a ponta do iceberg, né? Um corpo acumulado, um corpo com obesidade, ele vai ter muito mais questões ocultas. Tá difícil. Muita gente fala, eu sou obeso, mas meus exames estão bons.
A partir de qual referência que seus exames estão bons, né? Será que está sendo investigado tudo? Seu corpo está funcionando muito bem como poderia, né? Não como deveria, mas como poderia? Será que realmente existe isso? Que a gente vai estudar a fundo, ó, um corpo que está intoxicado, está inflamado, está com excesso. O excesso de gordura ali entre os órgãos causa uma lentidão na oxigenação. Tem mais tendência a ficar mais inflamado. Então, é meio que contraditório esse tema. Saindo totalmente da questão de aceitação, da questão ideológica, eu não estou falando disso. Estou falando de fisiologia, de funcionalidade, né, corporal e orgânica. Qual a quantidade para não ter... quantidade de sal para não dar dor de cabeça. Também é individual. Você vai testando, coloca um pouquinho de sal na água. A Nanda disse, acabei de treinar 20 horas em jejum. Super bem. Que incrível, gente. Quem tem anemia hemolítica pode fazer jejum? Sivone, você também tem que ver... se você faz suplementação, como que é esse tipo de anemia, né? É igual eu falo, né? A anemia profunda, a pessoa tem que suplementar. Então, ela não vai conseguir nunca repor nutrientes, né, de uma forma mais eficiente só com alimentação. A questão do mau hálito do jejum, pessoal, eu falei esses dias sobre isso. Quanto mais dias em jejum você fica, mais corpos cetônicos você produz, né? O que é corpos cetônicos? É uma energia que o seu corpo, uma forma que o teu corpo tem de gerar energia através das gorduras. Então, quanto mais dias você está em jejum, mais cetose, mais profunda você vai estar. Quanto mais, digamos que quando você está nesse processo, seu corpo produz cetonas. É a mesma ali da acetona. Quando você vai tirar o esmalte ali com acetona, você não sente o cheiro forte? Claro que numa quantidade maior. Então, quanto mais cetose, mais profunda você tiver, mais esse hálito cetônico você vai perceber. Então, não é algo que vem da sua boca, vem lá do teu trato gástrico, enfim. Então, é algo endógeno. Você não consegue... A gente pode amenizar tomando água. Às vezes, você não quer, né, correr aquele risco de alguém perceber. Então, assim, um própolis, alguma coisa ali, faz um bocejo, alguma coisa assim para amenizar esse efeito mais bucal, né? Mas isso é algo que não tem... quer dizer que quanto mais esse hálito forte você tiver, mais gordura você tá queimando. Então, não tem muito o que fazer quanto a isso, tá? Mas dá para amenizar com essa forma. Escovar o dente, tomar água, mastigar hortelã, própolis, essas coisas que vão aliviar ali a parte da boca. O programa de jejum já iniciou, Roberta. Iniciou, mas o pessoal ainda consegue entrar. Vai lá no link da bio. Fico com queimação e refluxo, como amenizar? Essa queimação provavelmente é provinda do que você come antes de você entrar em jejum. Então, você tem que rever o que você está comendo aí durante a sua alimentação. Cravo também ajuda, mastigar o cravo. Não, a medicação quebra o jejum, não. Bochechar é legal também. O bochecho, né? Eu falei bocejo. É o bochecho. Também eu coloco às vezes... eu já vi também que o óleo essencial de hortelã, bem diluído na água, você faz esse bochecho. O jejum metabólico faz cetose? Faz. Faz também. Dependendo daí, mas faz também, com certeza. Principalmente se você faz mais dias consecutivos de jejum metabólico. Pode fazer ele? Não perco muita coisa. Não, pode começar lá hoje, Roberta. Entra lá, porque as lives vão ficar gravadas, os chats, você vai ter acesso ainda a vários dias. E ainda tem mais chats, porque são 21 dias. Então, começa hoje, que vale muito a pena, tá? Jejum também ajuda nos sintomas da menopausa, por exemplo, ansiedade. O jejum vai ajudar num ritmo, num sistema mais funcional, de qualquer forma.
Mas igual que eu falo, o que dá para equilibrar, além do jejum, é a alimentação e a parte da suplementação. Fechando esses 3 pontos, ameniza com toda certeza. Mas, de qualquer forma, o jejum isoladamente vai ajudar de inúmeras formas. Mas, igual eu falo, alimentação menos inflamatória, que não adianta, pessoal, vocês também, vou fazer um jejum de 7 dias e depois voltar a comer, viver de fast food, pão e glúten. Então, não tem como, né? Claro que a gente de vez em quando come, enfim, mas no seu dia a dia, na sua rotina, a tua alimentação tem que ser menos inflamatória possível. Doutor, ouvi falar que comer um ovo no final do jejum longo ajuda a prolongar. Ajuda, é verdade mesmo. O link não abriu, eu vou lá de novo repostar, vou ver com a Ju até sobre isso na questão do desafio, mas acredito que hoje ainda dá para entrar. Vou iniciar, mas minha dúvida é onde eu posso, isso consigo entender no desafio. Faz propaganda de... Então, o desafio, na verdade, pessoal, a gente sugere protocolos, alimentação, nutrientes, a gente também sugeriu alguns suplementos e o jejum. Então, assim, por exemplo, se você está na fase iniciante, quer começar com jejum aqui de 16, 18 horas, você vai no seu ritmo. Tem gente que já está no jejum de 3 dias, de 4 dias, de 24 horas. Então, tem inúmeras formas de você colocar o jejum, mas o conteúdo todo é voltado para como você conseguir colocar o jejum em prática e ter resultados. Isso é bem importante, ter sucesso. Quero participar. Entrem lá. Eu vou postar nos stories. Vou falar aqui com a Ju certinho. Vou colocar nos stories. Quantas refeições por dia com jejum? Depende do protocolo que você faz. Geralmente, quem faz jejum de 24 horas lá, 3 vezes na semana, geralmente o protocolo envolve uma refeição no dia, quando é 24 horas, tá? Estefânia, maravilhosa, obrigada por ajudar tanta gente. Comecei um longo ontem. Eita, a Estefânia é fera no jejum longo. Caldo de ossos quebra a cetose? Não, porque tem gordura. Não tira da cetose. Se você ingerir muito em quantidade de calorias, pode atrapalhar a questão das calorias, mas você não sai da cetose. Adoro essas lives, sempre muito explicativas. Muito legal, começou a live com 100 e poucas pessoas, a gente já tá com quase 350 pessoas. Incrível, vocês gostam, né, gente? Eu tô meio capenga aqui com a rinite, mas tá indo a voz. Jejum é vida. Perdi 10 quilos em 40 dias. Obrigada por ajudar. Nossa, 40 dias. Manda as fotos, viu? Usei e uso até hoje o protocolo de 24, o OMAD, incrível. Você faz uma refeição, né, o OMAD. Eu faço há um tempo, mais de 12 horas, mas já não tenho visto mais resultados. Melhor aumentar? 12 horas é muito pouquinho, né? Porque você é maravilhosa, não é repetitivo e coloca bem. Ai, gente, mas no fim eu acho que a gente repete bastante, o pessoal tem dificuldade. Mas sempre de formas diferentes, para as pessoas entenderem uma questão mais ampla, né? Vocês saírem dessa coisa de balança, de quero perder peso para vestir biquíni, porque isso por si só, gente, é muito vazio, é muito pouco. Explica muito bem sem ser cansativa. Então é isso, pessoal. Vou deixar então essa live salva. E até mais. Só um pouquinho aqui, gente. Quem quiser entrar lá no desafio, vamos postar nos stories, tá? Dá pra ouvir a doutora por horas, gente. Obrigada pelo carinho de vocês. Boa semana. Eu vou postar hoje aqui um protocolo pra vocês, tá? Na verdade, eu já postei ali. Hoje eu vou fazer o de 36. Pretendo só comer amanhã. Fazia alguns dias que eu já tava querendo, então... Amanhã eu vou acompanhando aqui vocês. Tá lá na caixinha também de perguntas que eu lancei lá para quem quiser acompanhar. Tentar ir até amanhã. Desafiador, né?
Beijo, beijo. Adorei as explicações e orientações. Obrigada, Dani. Boa sorte aí pra vocês. Até mais. Tchau, tchau.